Olá, preciosos do Pai. Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje eu vim trazer um ensinamento muito importante, muito forte, muito genuíno, verdadeiro, que com certeza vai trazer mudanças na sua vida, se você abraçar esses ensinamentos, se você colocar em prática, assim como Jesus disse, não sejais somente ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Amém? E hoje eu quero trazer um ensinamento que faz parte da nossa caminhada cristã. Antes que você se renda a Deus e tenha uma vida com Ele, um relacionamento com Ele, primeiro Ele vai ensinar você o porquê das coisas. Ele não vai simplesmente dizer para você, pratique os meus ensinamentos, faça isso, faça aquilo, sem que antes Ele explique o porquê. Ele não vai pedir para você fazer uma renúncia sem que antes você entenda o porquê você está fazendo essa renúncia. E você entender isso é crucial para que você verdadeiramente tenha uma vida íntegra diante do Senhor e não viva de forma leviana, mas intencional, entendendo o porquê você está fazendo cada coisa e o porquê você não deve fazer certas coisas. Amém? Hoje eu quero trabalhar com vocês e tratar sobre os estímulos. Tudo que rege a nossa vida é estímulo. Eu quero que você entenda e coloque no seu coração uma coisa muito importante. O diabo, ele não pode trazer para você nada sem que você tenha visto antes, sem que você tenha aprendido de algum lugar. Eu quero que você entenda que antes do diabo querer te inserir algo, te induzir a algo, te levar para certo caminho, ele vai precisar de um veículo para isso. E esses veículos podem ser as mídias, podem ser músicas, podem ser pessoas, podem ser lugares. E você entender isso é crucial, porque eu vejo muitas pessoas num ninho, num embaraço em que elas mesmas se colocaram. Eu quero abrir um parênteses aqui. Eu me converti no ano de 2012. Por volta de 17 anos. E na época que eu me converti, muitos cantores, que hoje em dia ainda são conhecidos, eles foram levantados pelo inimigo, trazendo uma cultura gay, trazendo uma cultura homossexual, dando ênfase a esse assunto, trazendo toda uma energia, porque eu quero que você entenda que música é magia. Só de você respirar e você exalar essa energia para uma canção, ou falando, ou cantando, você está transmitindo essa energia que você tem. E muitos foram levantados com esse intuito, de transferir essa energia desse mundo a qual eles vivem, desse universo a qual eles viviam. E foram levantados para isso. Numa ideia de acolher as pessoas, numa ideia de fazer as pessoas se sentirem vistas, em contrapartida disso, trazer toda essa cultura homossexual, toda essa energia de embaraço, essa energia de homossexualidade. Então muitos foram enganados, foram presos nessa época. E assim como eu, muitos não tinham referências, não tinham espelho, e as referências que nós tínhamos eram diabólicas. Eu me converti num ambiente em que eu não tinha referências. Minha referência foi o próprio Cristo. Eu não pude fazer, assim como Paulo disse, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu não tinha a quem imitar para poder imitar a Cristo. Então eu tive que seguir exclusivamente a sua palavra. Exclusivamente aquilo que Ele estava me ensinando por meio do seu Espírito Santo. Aquilo que Ele estava me dizendo. E eu fui chamada nessa época, onde muitos filhos das trevas estavam sendo levantados para impactar milhares com as suas ideologias de gênero, influenciando uma geração, influenciando pessoas a caminharem rumo ao abismo, rumo ao inferno. Eu quero dizer para vocês que é muito bonito
mediante a ótica carnal, ir em um show e se alegrar com milhões. Mas muitas dessas pessoas se esquecem que enquanto elas se alegram lá, um dia elas podem chorar com milhares também no inferno. Porque com Deus não se brinca. E muitos carregam essa mentira consigo, carregam essa energia diabólica e têm esse poder de influência sim. Não há como negar isso. Negar isso é ir contra a própria lei da vida, a energia que nós temos ao nosso redor. Até a neurociência ela prova isso. De que quando você absorve por muito tempo um estilo de comportamento, um estilo de vida de alguém, a energia de outra pessoa, e quando você consome aquilo tem poder de mudar o seu estado emocional, mudar suas vibrações e mudar até mesmo a sua perspectiva de ver a vida, porque você está abraçando aquela realidade para você. Então não dá para fugir disso. E isso é muito sério. Porque eu vejo muitas pessoas idolatrando pessoas que foi o diabo que levantou. São almas que também precisam da verdade, são almas que também precisam ser alcançadas, são vidas que o Senhor também quer salvar, que Ele deseja libertar. Mas enquanto isso não acontece, essas almas enganam a muitos, essas almas influenciam a muitos. É como você ter alguém para se referenciar, alguém para ser a sua influência. Não, mas fulano disse que eu tenho que viver assim, que Deus me fez assim e que eu sou desse jeito. Eu vou morrer assim porque Deus ele não comete erros, não é verdade? Eu quero abrir um parênteses aqui. Você que acha que isso é um engano, que isso não existe, eu quero que você medite agora nessa letra de uma canção que traz influência à homossexualidade. Se chama Born This Way. Born This Way, ou seja, nasceu desse jeito, nasceu dessa forma. A música fala nada mais nada menos de que você nasceu desse jeito. Deus, ele não comete erros. Não importa o que você é, Deus te fez perfeita. E isso é uma flecha do inferno no coração das almas. Imagine uma pessoa que foi bombardeada a vida inteira com relacionamentos abusivos, às vezes homens que a feriram emocionalmente, ela criou bloqueios emocionais, ela não teve pais que a amou, ela não teve referências de afeto, de amor, ela não teve um lar acolhedor. Imagine uma pessoa dessa, ouvindo uma música dessa. Isso é um convite. O diabo ele convida a muitos. Ele convida, ele não te obriga, ele não tem esse poder, porque Deus deu a nós o livre-arbítrio, mas ele convida. E isso é sobre os estímulos. Tem muita gente que me assiste que a vida inteira viveu uma vida heterossexual. Mas por algum momento, por alguma circunstância da vida, começou a consumir conteúdos homossexuais, cantores que professam homossexualidade, cantores que induzem ao erro, que trazem essa energia, esse universo gay, nas roupas, no estilo de vida, nas falas, na própria energia, e que modificaram. Porque tiveram esse estímulo da sua sexualidade, a descobrir novas coisas, a conhecer novas coisas, a experimentar novas coisas. Muitas pessoas que hoje me assistem, que estão presas à homossexualidade, elas foram estimuladas. Isso é o mesmo que uma pessoa que ela nunca roubou na vida, ela nunca fez nada de errado na vida dela, e ela começa a andar com pessoas erradas. Adivinha quem vai ser o próximo errado? Então negar o poder dos estímulos é negar a palavra. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que for amável, tudo aquilo que for santo, tudo aquilo que for genuíno, verdadeiro, se há alguma boa fama, se há algo de bom, nisso pensai. Isso está falando de realidade. A Bíblia tem vários códigos sobre isso.
A Bíblia está falando sobre realidade, consumir estímulos, se estimular daquilo que é do reino. Você, hoje, muitas vezes reclama de aquilo que você mesmo se colocou nessa situação. Aquilo que foi o seu externo, o seu ambiente, muitas vezes você não pode mudar, eu entendo isso. Mas a sua realidade, depois que você se torna adulto, depois que você começa a ter conhecimento da verdade, é você que molda. É você que molda a sua realidade. O diabo não tem poder nenhum de te manter preso em nada. Porque é você que molda a sua realidade, é você que molda seus pensamentos. É você que molda a sua visão de enxergar a Deus. Muitos esperam a vinda de Cristo e muitos vivem o reino de Deus na terra. Eu pergunto, qual é a realidade que você quer viver? Porque você quer esperar algo que você pode viver hoje. É bem certo que Jesus virá. Mas você pode viver o reino de Deus e viver em comunhão, em relacionamento com Ele hoje. Você não precisa esperar que Ele venha. Até porque se você parar para esperá-lo e não fazer nada a respeito da sua vida, da sua alma, e não se limpar, e não se arrepender dos seus pecados, não adianta você esperar por Ele. Porque Jesus, Ele vai vir para os santos, Ele vai vir para os lavados e remidos. Aqueles que decidiram abandonar uma vida inteira de pecados. As pessoas são estimuladas porque elas não têm identidade. Elas não abraçaram a própria identidade. Muitas delas nem sabem qual a própria identidade, porque a nossa identidade está escondida em Cristo. E se você não conhece a sua identidade, você não sabe a sua identidade, você abraça qualquer coisa. É muito fácil ser influenciada por uma pessoa famosa, que traz toda uma ideologia diabólica, que traz magia negra nas suas canções, que faz feitiço pra você, que lança feitiços enquanto você ouve essas músicas e você ainda aplaude. E você ainda fala, eu vou de tobogã mesmo. Vamos todo mundo de tobogã pro inferno. Mal sabe o que está dizendo quem pensa isso. Mal sabe o que está dizendo quem pensa isso. Você vê o nível de cegueira das pessoas. Não sabe nem o que diz. Perderam o amor a si próprio. Perderam a própria autoestima de se dar ao valor. Porque quando você dá valor a você mesmo, você dá valor a Jesus, porque Ele pagou o preço pela sua alma. Ele morreu pela sua alma. Então quando você troca Jesus, tira Ele do centro e coloca outras pessoas, coloca outras realidades. Coloca ideologia de gênero, coloca realidades diabólicas. Colocam pessoas que não têm de nada de Cristo, que não têm suas vidas pautadas na palavra. Você não está se amando. Você está dizendo para si mesmo, a minha vida não tem valor. Eu vou abraçar qualquer coisa que tem no mundo para eu me sentir acolhida, eu me sentir pertencente a algum lugar. Eu sentir que eu pertenço a algum grupo. Mas na verdade você está se perdendo de você mesmo. Você está se perdendo de você mesma. Porque a Bíblia diz claramente: aonde está o seu tesouro, estará o seu coração. E muitas pessoas ainda brincam com o Evangelho. Se colocassem tal pessoa e colocasse Jesus, quem você preferiria? As pessoas ainda fazem comparações grotescas. Porque não entenderam, não compreenderam a importância que Jesus tem na vida delas. Porque se compreendesse, não consumiriam qualquer coisa. Teriam cuidado com a sua energia, teriam cuidado onde pisam, teriam cuidado com quem conversa, teriam cuidado da igreja que frequenta, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Muitas igrejas já têm se perdido, muitos pastores, muitos líderes já têm se perdido. Não pregam mais a santidade do reino, não pregam mais a verdade. Não falam nem sequer do inferno. Queridos, aqui nós não estamos aqui para perder tempo. Nossa vida aqui é uma passagem. Se você não for intencional naquilo que você faz, o diabo vai roubar a sua coroa. Ele vai roubar. Você vê cristãos que se dizem cristãos,
absorvendo esse tipo de realidade, ainda trazendo influência para outras pessoas. Porque infelizmente não tem igrejas verdadeiras, mas são poucas as igrejas verdadeiras hoje em dia. São poucos templos que pregam a verdade. Então as pessoas não têm raiz. Ao mesmo tempo que ela diz que ela quer Deus, ali daqui a pouco ela quer outras coisas. Não tem raiz. Elas não amam a Deus de alma. Elas não entenderam ainda o propósito da salvação. Quando você não entende o propósito que Jesus fez, queridos, você se perde a qualquer vento de doutrina. Você se perde a qualquer ensinamento falso. Porque você não conhece a verdade. Você não está enraizada em Deus. Será mesmo que uma pessoa que ela tem a sua raiz em Deus, ela é facilmente desapercebida com este mundo? Ela é facilmente pega pelas artimanhas do diabo? Ou ela faz como prudente, que vê o mal e escapa por tua vida, que vê o mal ali e foge? Porque a Bíblia diz que o tolo, ele vê o mal e ele vai até o mal e ele sofre a pena. Mas o prudente, ele escapa por tua vida. O prudente, ele se afasta. Então não deixe o diabo te influenciar com falsas promessas, dizendo que tudo bem viver assim, que não precisa se santificar, Jesus já pagou o preço, você não precisa fazer sacrifício nenhum, porque Jesus já fez o sacrifício, Ele é o sacrifício vivo. Não confunda as coisas, queridos. A Bíblia diz que o reino de Deus é conquistado à força. Se você não usar de força, você jamais se apoderará do reino de Deus. Deus é justiça, o reino de Deus é justiça. Os olhos do Senhor estão sobre a face da terra, contemplando os maus e os bons. Enquanto tem mais de 2,5 milhões de pessoas adorando ao diabo, absorvendo culturas diabólicas, existem ainda poucos remanescentes na terra que entendem tudo isso e sofrem. Porque conseguem ver de forma espiritual as almas se perdendo, as almas indo pouco a pouco sendo condenadas, uma a uma sendo seladas para a perdição. Porque tem gente que fica esperando o selo do Apocalipse. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está abraçando a cultura das trevas, você já está sendo selado. Se você abraça a cultura do diabo na sua vida, você já está sendo selado. Você já está sendo preparado para o dia da condenação. Porque a Bíblia diz: aquele que não recebe o meu filho já está condenado. E a única coisa que te salva da condenação desse mundo é o arrependimento e uma vida íntegra e santa diante do Senhor. É você abrir mão de todo este mundo inteiro que blasfema contra o Senhor, que blasfema da verdade, que nega a Cristo todos os dias. Porque quem anda com Deus, queridos, vive uma vida intencional. Ele sabe que tudo é energia. Não é porque você hoje está de pé que você não pode cair amanhã, se você não vigiar os estímulos, se você não vigiar aquilo que está te causando estímulos no seu corpo, na sua alma, na sua mente, nos seus ouvidos, naquilo que ouve. A pornografia, ela está espalhada em todos os meios de comunicação. Hoje virou normal postar um vídeo se sensualizando. Se tornou comum. Hoje qualquer postagem já é um motivo de mostrar o corpo, um motivo de sensualizar. As pessoas fazem vídeo mostrando o que sabem fazer de treino, o que sabe se fazer, o que sabe se pendurar, mas na verdade ela está sensualizando. Por que não faz com camiseta? Por que não faz com roupa? É o pecado batendo na sua porta, dizendo: olhe para mim, me veja, me cobice, e eu tenho a sua alma comigo. Eu só preciso de 5 segundos, eu só preciso de meio segundo para cativar a sua alma para mim. Muitos estão se vendendo a sua coroa por meio segundo de prazer, naquilo que vê, naquilo que escuta, naquilo que ouve, numa música secular. Você está doando meio segundo ao diabo e é tudo que ele precisa.
Se meio segundo já é suficiente para cativar você, para oprimir você, para perturbar você, para roubar sua pureza, imagine 1 hora num show de um cantor diabólico, absorvendo toda aquela cultura que foi há anos trabalhada ali. Existe uma energia diabólica que emana ali, está saturada ali, carregada. Quanto mais você se dá ao diabo do seu tempo, mais ele tem da sua alma, mais ele te rouba. Ele adora. Porque tudo que você tem ao seu favor é o seu tempo. E é isso que ele usa. Ele rouba você. Ele saqueia. Você tá ali, você jejuou, você orou, daqui a pouco você vai lá e ouve uma música mundana. Acabou. Perdeu. Perdeu os seus dias, suas horas de separação. Nós devemos viver separados deste mundo. Influenciar, não ser influenciados. Muitos têm se perdido. Muitos já têm se perdido. Porque não guardam o seu coração. Amém? E eu quero dizer para você que os dias são maus. E se você tiver algo para guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Guarde a sua alma, guarde a sua mente, guarde a sua vida. Não venha reclamar a Deus depois. Deus não me libertou, Deus não fez por mim. Guarde o seu coração. Estimule-se das coisas do reino de Deus. Se estimule de oração, de vida com Deus. E você verá que você é o autor da sua história. É você que decide o tipo de vida que você quer para sua vida, o estilo de vida que você quer viver. Não é o diabo que decide. Ele faz o convite. Ele traz para você. Ele diz: olha só o que eu tenho. O que você acha? O que você me diz? Vamos? 5 minutinhos aqui comigo. Só 5 minutinhos comigo. Amém? Você vai aceitar? Ainda que você caia, não fique prostrado. Não deixe o diabo confundir a sua cabeça. Não deixe o diabo confundir a sua mente, a sua alma. O arrependimento é tudo o que você precisa. Não é remorso, não é culpa, mas é entender o quanto isso é prejudicial no seu relacionamento com Deus, o quanto isso te suja espiritualmente e você decidir caminhar na contramão do mundo. Amém? Não deixe o diabo roubar a sua vida espiritual, amém, queridos? Os dias são maus. Bem-aventurado aquele que guarda os mandamentos, que guarda os princípios do reino. Bem-aventurado aquele a qual o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Não se perca. Ore por essas almas que o diabo tem levantado. Ore por elas. Não seja influenciado por elas. Aleluia. Porque já muitos têm sido condenados. E é muito triste, queridos. Porque nós temos oportunidade aqui na terra. E muitos têm se vendido por um prato de lentilhas. Às vezes não é nem um prato, às vezes é só uma lentilha. E muitos têm visto uma lentilha como um prato. E às vezes nem isso. Não se perca. Cuide da sua alma. Ela é seu bem mais precioso. Amém? Porque cuidando dela, você estará valorizando o sacrifício de Cristo. Amém? Que o Pai te abençoe poderosamente.